Olá, laceiros e laceiras, tudo bem com vocês? Espero que sim. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre precificação, aprender a calcular o custo e o preço dos materiais e o preço de venda do nosso produto. Esse tipo de precificação serve para qualquer artesanato, tá? Mas aqui eu vou usar como exemplo o laço. Então vamos lá, vamos começar. Eu separei a precificação em 3 etapas. Então, essa primeira etapa a gente tem que anotar todos os valores de todos os materiais que a gente compra, tá? Que a gente usa para fazer o laço ou o seu artesanato, tá? Então aqui eu usei como exemplo essa tabela. Ó. Aqui nessa tabela eu coloco todos os materiais que eu consigo calcular o valor unitário, tá? Então primeiro passo eu anoto os materiais. Depois aqui do lado a quantidade que eu compro desse material. Aqui a quantidade que eu pago no material. Essa parte aqui é a unidade de medida que a gente usa, tá? Para fazer o cálculo. E o valor unitário no caso dessa unidade, né? Da medida. Que eu vou ter como exemplo fitas número 2, número 3, número 5, número 9, 12, bico de pato, xuxinha, arco, meia de seda, tag. Então, tudo que você conseguir calcular o valor unitário, você coloca nessa tabela. Numa outra parte, eu separo... Deixa eu ver aqui um jeito de vocês verem. Aqui, no caso. Numa outra parte, eu separo os materiais que eu sei o valor que eu pago, mas eu não consigo calcular o valor unitário dele. Aqui, por exemplo, eu botei como exemplo a cola e a linha, tá? Que a gente não consegue calcular ou o ml ou a grama de cola que você usa por laço, ou os centímetros de linha que você usa para alinhavar um laço. E o que eu faço com esses materiais que eu não consigo calcular? Eu estabeleço um valor fixo, tá? Então, em cada laço, na hora que eu estiver fazendo o cálculo do laço, do custo, eu adiciono esse valor fixo, que é relacionado, no meu caso aqui, a colas e linhas, tá? E uma outra tabelinha que eu faço é das despesas. Então, as despesas que você tiver, aqui eu botei como exemplo luz, internet, frete, no caso, ou transporte, ou pode ser também quem tem o MEI, tá? A taxa do MEI. Quem tem loja, no caso, paga aluguel. Então, todas as suas despesas fixas por mês, tá? Aí você coloca aqui, nesse caso eu não estabeleço um valor fixo, eu estabeleço uma porcentagem. Então, vai variar de acordo com o valor que der lá no laço. Então, eu vou voltar aqui para essa tabela, para mim mostrar como é que faz esse cálculo. Aqui eu vou pegar como exemplo o primeiro item, que é a fita número 2. Fita número 2 lisa. Aqui eu botei que eu compro ela por metro, tá? E em cada metro eu pago 70 centavos. A unidade de medida que a gente usa no laço é, no caso, 1 centímetro, né? Para fazer o cálculo, eu boto 1 centímetro. Então, o valor unitário dela vai sair a 0,007. Por quê? Vamos lá explicar. No caso, todo mundo sabe, ou quem não sabe vai saber agora, que 1 centímetro, que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, tá? Então, eu pago em 100 centímetros 70 centavos. Então, em 1 centímetro, eu vou pagar esse valor que tá aqui. Como é que eu faço esse cálculo? Você vai pegar aqui na calculadora, vai colocar 70 centavos dividido por 100, tá? Então, você pegou
o valor que você paga, você vai dividir o valor que você paga pela quantidade que vem do material que você comprou, tá? Aí você vai achar o valor unitário. No caso, nesse caso aqui que é fita, é o valor do 1 centímetro, tá? Aqui, a gente tem um exemplo também aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa que é unidade. Ó, bico de pato. Aqui eu coloquei que o bico de pato, eu compro um pacote com 50 unidades e pago R$ 7,50, tá? A unidade que a gente vai calcular aqui, no caso é 1, né? Tu quer saber o valor de um bico de pato, então a gente vai calcular. Você vai botar na calculadora R$ 7,50, que é o valor que eu pago no pacote, dividido pelo valor que vem no pacote, que no caso é 50. Vem 50 unidades. Então, cada unidade de bico de pato sai a 15 centavos. Tá? Então, eu já deixo essa tabela pronta. Porque aí agiliza o nosso trabalho, eu deixar essa tabelinha pronta. No caso, como eu falei, né, do material que a gente não consegue calcular, que no meu caso eu botei aqui como linha e cola, eu coloco um valor fixo. Então, eu estipulei que a cada laço eu vou somar 30 centavos, que é referente à cola e a linha que eu gastei. Cola em geral, tá? Tem laço que a gente usa cola quente e cola de silicone ao mesmo tempo. E, então, um laço em geral, a cada laço que eu faço, a cada cálculo que eu faço, eu acrescento 30 centavos. E na porcentagem fixa, eu coloquei 20%. Também em cima de cada laço, tá? Por isso que eu não botei uma quantidade, um valor absurdo ou uma porcentagem absurda, porque é por laço. Nessa segunda etapa, a gente vai achar o valor da mão de obra, tá? E definir o lucro que a gente quer. Então, para achar o valor da sua mão de obra, primeiro você vai ter que responder 3 perguntinhas. A primeira pergunta é qual o salário que você quer ter. Tá? Aqui, como resposta, eu botei 1.000, tá? Então, quero ter o salário de R$ 1.000 por mês, com as vendas dos laços. A segunda pergunta é, você trabalha quantas horas por dia? Tá? Então, você vai colocar aqui as horas que você trabalha. Ah, eu só consigo trabalhar 4 horas por dia. Eu consigo trabalhar só 6 horas por dia. Só o tempo que meu filho fica na escola. Enfim, você vai colocar aqui como exemplo, eu botei 8 horas de trabalho por dia. E a terceira pergunta é quantos dias por semana, tá? Que você trabalha. Ah, eu só trabalho de segunda a sexta. Então, no caso, são 5 dias por semana. Ah, eu trabalho também aos sábados. Então, eu trabalho 6. Que eu gosto de descansar no domingo. Ah, eu trabalho direto. Então, você trabalha 7 dias por semana. Semana completa. Enfim. Então, aqui vai variar de acordo com a sua resposta. Então, como eu já falei, eu botei como exemplo que quero ter R$ 1.000 de salário por mês. Que eu trabalho 8 horas por dia. 6 dias na semana. No caso, descanso aos domingos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Qual o cálculo que a gente vai ter que fazer? Primeiro de tudo é achar quantos dias você vai trabalhar por mês. Tá? Então, se eu falei que eu trabalho 6 dias por semana e a gente usa como base que um mês tem 4 semanas, claro que tem mês que tem mais ou a semana é incompleta, mas a gente sempre se baseia que um mês tem 4 semanas. Então, a gente vai multiplicar. 6 vezes 4, que no caso dá 24. Então, por mês, a gente vai trabalhar 24 dias, usando esse exemplo aqui. Você vai fazer de acordo com a resposta que você deu aí, tá? E eu trabalho 8 horas por dia. Então, eu vou multiplicar 24 dias
por 8 horas, que eu vou achar o valor de 192 horas. Então, agora a gente vai dividir o valor que a gente quer, que no exemplo é R$1.000, 1.000 dividido pela quantidade de horas que a gente vai trabalhar para ganhar esses 1.000, tá? Que no caso é 192 horas. Que vai dar 1.000 dividido por 192. Dá esse número enorme aqui. A gente vai arredondar esse número, tá? Pra gente não colocar... Eu quero só 2 casas depois da vírgula. Então, como eu quero só 2 casas depois da vírgula, eu tenho que analisar esse terceiro número aqui. Se ele for igual ou menor que 5, eu vou manter o último número que eu quero. Se ele for maior que 5, eu vou somar 1 nesse último número aqui. No caso aqui é o número 8, então eu vou somar 1 ao 0, 1 mais 0, 1. Então, a minha hora trabalhada é R$5,21. Então, aqui eu já sei o valor do meu horário de trabalho, tá? Agora eu vou descobrir os minutos, né? Porque a gente não leva 1 hora para fazer um laço. Então, a gente é sempre usar como base os minutos. Então, você vai pegar... Aqui eu botei, né? 5,21. Então, você vai pegar esse valor de 5,21... dividir por 60, que 1 minuto tem 60, 1 hora tem 60 minutos. Então, esse valor vai dar 5,21 dividido por 60. Ó, também deu um número enorme. Nesse caso aqui, você pode usar 2 casas decimais, depois da vírgula, 3... É você que vai definir. Nesse caso aqui eu vou usar 3. As 3 números. As 3 casas. Depois da vírgula. Então o número que eu tenho que analisar é esse aqui. Número 8. Ele é maior que 5. Então aqui vai ficar 7. Porque 6 mais 1 é 7. Então o meu minuto de trabalho vale 0,087. E agora a gente vai definir o lucro que a gente quer por peça. Aqui eu botei como exemplo que para peças rápidas, né, que eu faço laços fáceis, que eu faço um monte em pouco tempo, eu boto 50% de lucro. E para peças difíceis, que demora mais pra gente conseguir terminar, eu coloco 100% de lucro. Você vai colocar o valor que você quiser, tá? Se você quer 200% de lucro, 300, sei lá. Essa parte aqui é totalmente pessoal, tá? A maneira de fazer o cálculo vai ser a mesma, mas os valores vão mudar porque é você que vai decidir qual salário você quer, quantas horas você trabalha, quantos dias você trabalha, a porcentagem de lucro que você quer. Então, isso aqui vai variar. E a terceira etapa da precificação é calcular o custo da peça e achar o preço de venda. Então, eu usei como exemplo um laço tamanho RN, um daqueles laços que eu fiz lá naquele vídeo, de um laço, um modelo mais 10 variações. Eu peguei um lacinho daquele e botei aqui o material que eu usei para fazer. Que no caso foi 24 centímetros de fita número 5 lisa. Aí deu os 25 centavos. Aqui usei também 5 centímetros da fita número 2 lisa. Aqui eu botei que deu 3 centavos. 11 centímetros da fita número 2 lisa também. Aqui eu botei 7 centavos. Aqui eu botei separado porque os 5 centímetros eu usei
para fazer o acabamento central e os 11 centímetros eu usei para encapar o bico de pato. A gente usou também naquele laço um bico de pato de 4,5 centímetros, dá 15 centavos. Aqui eu coloquei para somar aquele valor fixo, que eu expliquei lá, que é referente a cola e linha, tá aqui os 30 centavos. Botei aqui também a tag de nuvem, uma tag, dá 0,7 centavos. Eu não entrego na mão da cliente, eu entrego numa sacola, então eu botei aqui o valor da sacola, 10 centavos. E aqui a minha mão de obra, que eu levo, coloquei aqui que eu levo 20 minutos para fazer aquele laço, para concluir aquele laço. Então 20 minutos é igual a 1,75 centavos. Então eu vou somar todos esses valores aqui com vocês, pra gente achar o primeiro valor. Então, no caso, é 0,25 centavos, mais 0,03, mais 0,07, mais 0,15, mais 0,30, mais 0,07, mais 0,10, mais 1,75. Então, até agora eu gastei R$ 2,72, tá? Para fazer. Essa taxa fixa aqui, agora a gente vai somar a taxa fixa de 20%. No caso, é 20% do valor que deu aqui, tá? Por isso que eu falei que vai variar de acordo com o custo que vai dar dos materiais que a gente vai usar, junto com a mão de obra. Então, vamos achar 20% de 2,72. Como eu acho esse valor? Eu pego 2,72 vezes 20, porque 20 é o valor que eu quero descobrir, né? 20%. Dividido por 100, porque é porcentagem. Então, você pode deixar esse número assim, com as 3 casas decimais, ou você arredonda para 2 casas. Como aqui a gente está usando, como aqui eu coloquei tudo com 2 casas decimais, então eu vou arredondar. Então, eu vou pegar esse número aqui, que está do lado da última casa que eu quero deixar, e vou ver se ele é maior ou menor que 5. No caso, ele é menor, né? Porque aqui é o número 4. Então, eu não vou mexer nesse último número aqui. Então, vai ficar 0,54. Então, 20% desse valor aqui, 20% de 2,72 é 54 centavos. Então, agora eu vou somar. Vamos lá, 2,72 mais 0,54, que vai dar R$ 3,26. Agora chegou a hora da gente somar o lucro. Como eu decidi lá na segunda etapa, que para peças que faço rápido, que eu considero fácil, eu coloco 50% de lucro. Então, aqui eu vou achar 50% do valor 3,26. Então, 3,26 vezes 50 dividido por 100. Então, 50% de R$ 3,26 é R$ 1,63. Então, agora eu vou somar esse valor, 3,26 mais 1,63, que dá R$ 4,89. Então, aqui deu R$ 4,89.
Aqui, quando você chega nesse cálculo aqui, nesse resultado final, aqui ele já pode ser seu valor de venda, tá? Você arredonda, logicamente, né? 89 centavos, você arredonda, sei lá, para 4,90. Arredonda para 4,90 ou para 5. Ou para R$5, para facilitar troco. E aqui já pode ser o seu valor de venda, porque você já somou as suas despesas variáveis, já somou o lucro, já somou sua mão de obra, já somou todos os materiais. Mas se você achar, aí no caso aqui, se você fizer, se você achar que aqui o laço, você vai analisar, isso aqui também, essa parte aqui também é muito pessoal, você vai analisar o laço e acha que seus clientes pagam mais por ele, mais do que esse valor que deu, você pode colocar mais, pode acrescentar mais valor, tá? Por exemplo, os meus lacinhos tamanho RN, eu vendo ele a R$5 ou a R$6, tá? Digamos que você analisou o laço e acha que os seus clientes pagam R$6 nele numa boa, sem reclamação, sem dizer que tá caro, sem dor de cabeça. R$6 tranquilamente. Então você vai vender por R$6, tá? Aí vai ficar a seu critério. Você pode usar esse valor que dá aqui também como valor de atacado, tá? Porque você já somou todos os valores que você precisava somar. Você não vai estar perdendo. A única coisa que você não pode fazer é vender por menos do que o valor que deu aqui. Se você vender por menos do que o valor que deu aqui, você já está perdendo dinheiro. Então, esse valor ou mais, tá? Para vender, esse valor ou mais. Se você for usar esse valor aqui, na hora que você fez a venda, pegou o dinheiro do seu laço, que no caso aqui vou colocar aqui como R$6, daí que eu vou vender por 6. Pronto, peguei esses R$6 na minha mão. Esse dinheiro todo meu? Claro que não, tá? Então, você vai devolver cada centavo para o seu devido lugar. Se você for fazer assim, vender, terminou de fazer o cálculo e só arredondou, você vai precisar de, digamos assim, separam 4 potinhos aí. 4 potinhos, 4 carteiras, onde você for guardar o seu dinheiro. Vou colocar como exemplo o pote. Então, em um pote você vai escrever repor material. Em outro pote você vai escrever despesas. Em outro pote você vai escrever lucro. Em outro pote você vai escrever salário, tá? E desses R$6 você vai desmembrar cada valor que você usou. Então, para repor o material, você gastou R$1, tá? Por que R$1? Você vai somar só essa parte aqui, ó, que é seu material, tá? Despesas. Quanto foi as despesas? Aqui a despesa. Despesa fixa. Foi 54 centavos. Se você quiser arredondar aqui, você arredonda para 55, né? Porque a nossa menor moeda é 5 centavos. Você pode arredondar isso para 5 centavos. Então, deixa eu escrever aqui do lado para ficar melhor para vocês. Então, no potinho de repor material, você vai colocar R$1. Isso é referente ao lacinho que eu tô vendendo a 6, tá? No potinho das despesas, você vai colocar, eu vou colocar 55 centavos, porque eu vou arredondar, porque senão eu não vou conseguir, a gente não usa moeda de R$1, então eu não vou conseguir colocar 54, então eu vou colocar 55. No potinho do lucro, eu vou colocar aqui deu 1,63. A gente não vai conseguir colocar os 3 centavos, devolver os 3 centavos. Então, eu vou arredondar para 5 também. Então, no potinho do lucro, eu vou colocar 1,65,
Dá pra gente colocar mais centavos, porque eu tô vendendo por mais que o valor que deu aqui. Então, tranquilamente, se eu arredondar. E no potinho do salário, eu vou colocar 1,75, que é o valor aqui da minha mão de obra, para fazer esse lacinho. E, vamos lá, vou fazer o cálculo aqui com vocês. R$1 mais 55 centavos, mais 1,65, mais 1,75. Está dando R$4,95. Mas eu vendi meu laço por 6. Né? Então, está me sobrando R$1,05. O que eu faço com esse dinheiro? Você que vai decidir, tá? Se você soma no lucro da sua empresa ou se você soma no seu salário. Porque tá a mais. Você já repôs tudo que você precisou repor, tá? Já devolveu o valor de tudo do que você usou. Então, aqui você pode decidir se você vai botar no lucro da sua empresa ou se você vai colocar no salário, que no caso é o dinheiro que vai pro seu bolso. Aqui eu vou colocar como salário. Então, esse R$1,05 que tá sobrando vai virar. Então, no meu potinho de salário vai ficar R$2,80. Referente a essa venda aqui. Prontinho. Então, nesse lacinho que você demorou 20 minutos para fazer, que deu esse custo aqui, o que é seu? R$2,80. Ok? Então, o potinho de repor, toda vez que precisar comprar material, você vai tirar desse potinho. Quando chegar as contas no final do mês das despesas, você vai tirar do potinho das despesas para pagar. O lucro é da sua empresa. Então, toda vez que você quiser fazer um investimento de laço novo, algum material novo, uma tag personalizada, etiqueta, qualquer coisa referente à sua empresa, você vai mexer no lucro dela, tá? E o salário é seu, você gasta como você bem entender. Essa forma aqui, usando esse cálculo aqui, que a gente só arredondou, tá? Muita gente faz também, depois que chega nessa parte aqui, muita gente multiplica por 3. Então, muita gente, quando chega nessa parte aqui, prefere multiplicar por 3, em vez de arredondar. Então, se eu fizer isso, 4,89 vezes 3 dá R$14,67. Se você quiser dessa forma, arredondando não, multiplicando por 3 o valor final do seu laço, você vai vender ele por esse valor aqui. Provavelmente você vai arredondar, então você vai vender ele por 15, tá? Sempre arredonda para facilitar o troco, tá bom, gente? Então, você vai vender por 15. Se você fizer desta forma, em vez de 4 potinhos, você vai precisar de 3. Que no caso, seria o potinho de repor, lucro, repor, lucro e investir. Você multiplicou esse valor por 3. No caso aqui, deu 4,64, né? Eu acho que eu fiz, deixa eu ver. Eu já apaguei aqui. 4,89 vezes 3, né? Deu R$14,67. Então, eu vou arredondar para 15. Então, esse valor dividido por 3 dá 5. Então, você vai colocar R$5 em cada potinho. Então, se você multiplicar, decidir que vai multiplicar o valor do custo por 3 para ser o valor de venda da sua peça, quando você devolver, você vai devolver sempre o mesmo valor para os potinhos, tá? Que são 3 potinhos. E os potinhos seriam, no caso, a mesma coisa. Quando você precisar repor material, você vai pegar no potinho de material o valor. Quando você precisar investir, né? Você vai
colocar, vai pegar do potinho de investir. E no caso o lucro, que seria o lucro, o potinho de lucro é seu, tá? Se você multiplicar por 3, você vai ter que fazer esse valor. Ou se você quiser, não vai dar uma conta certa, porque você multiplicou por 3, mas você pode dividir por 4. Aí é contigo, tá? Então, essas etapas que a gente fez aqui sobre precificação, você consegue fazer também num aplicativo chamado Artword. Tá? O aplicativo, não sei se ele serve para quem tem iPhone, eu sei que o meu celular é Android, então eu baixei. Você consegue colocar essas informações nesse aplicativo e ele faz esse cálculo final aqui, ó, para você. Tá? Mas você tem que ter o mesmo trabalho de colocar lá, de cadastrar material por material, valor que você compra, valor que você paga, a quantidade que vem. Tem que cadastrar tudo direitinho lá nesse aplicativo. O que ele facilita para você é que você vai colocar, na hora de cadastrar um laço, você vai colocar que você usou tantos centímetros de fita, tantos bicos de pato, não sei o que, cada quantidade de material, e ele vai fazer esse cálculo aqui para você, tá? Ele também faz o cálculo da mão de obra. Ele também faz o cálculo da mão de obra para você. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso até trazer esse aplicativo para mostrar para vocês. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa aula sobre precificação. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha sido o mais objetivo possível. Mas é cálculo, né? Então cálculo é chato para quem não gosta. Vai ser chato de qualquer jeito. E nossa próxima aula vai ser sobre identidade visual. Vou ensinar vocês vou falar um pouquinho sobre identidade visual. Eu vou ensinar vocês a fazer o logotipo, a capa do Facebook e o cartão de visita utilizando Canva. Tá? Eu ainda só não decidi ainda se vai ser pelo aplicativo ou se vai ser pelo site deles no computador. Mas a plataforma é a mesma, tá ok? Até o próximo vídeo. Beijos.